Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é dia de mensagem da semana aqui no canal. Lembrando que essa mensagem é realizada de forma intuitiva com auxílio de cartas de tarô, ou seja, ela pode ressoar com você ou não. Vamos começar? Para essa semana eu tirei o Rei de Copas como carta inicial e ela fala pra gente dominar nossas emoções e principalmente usar a sabedoria emocional para lidar e liderar com as situações dessa semana. Então é uma carta que fala muito sobre maturidade emocional, sabedoria emocional e também sobre equilíbrio. Então talvez tenha alguma situação que vai querer nos desestabilizar, mas que a gente vai precisar dar um passo para trás e entender essa situação com mais maturidade para lidar melhor com ela. A segunda carta é o 10 de paus, que como vocês podem ver, ele está segurando muitas coisas e meio que se afundando nessas coisas. Então é como se a gente tivesse uma responsabilidade, uma carga, um fardo, que a gente estivesse fazendo um esforço além do necessário. Então, o fardo ele só é pesado se a gente tentar carregar ele sozinho. Então, cuidado para não tentar carregar essa situação sozinho. Talvez vai te sobrecarregar, vai te gerar algum desconforto físico, mental, emocional e não vai talvez você não consiga lidar da melhor forma possível com isso. Então, vamos ter maturidade emocional para lidar com a situação que vai acontecer essa semana. A próxima carta é os enamorados. E ela fala pra gente escolher com o coração e equilibrar com a razão. Então talvez a gente vai precisar tomar uma decisão que vai ser realizada com razão ou melhor, com o coração, mas que a razão também vai estar ali no meio. Então vai ser uma questão de harmonia entre essas duas questões para a gente equilibrar as escolhas, as decisões e principalmente as nossas ações. A próxima carta é a temperança e ela também fala sobre equilíbrio. Então para a gente encontrar equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Então fala muito sobre adaptação, sobre paciência, sobre escolher e entender o que precisa ser feito primeiro, para prioridades, né? Priorizar o que realmente é importante nesse momento. Então, como vocês podem ver, essa primeira parte da leitura, ela já está falando que a gente vai ter uma situação que vai nos desestabilizar. E aí, a gente vai precisar lidar com muita maturidade emocional para manter a harmonia da nossa vida e principalmente manter a nossa essência intacta. Então a gente não explodir, não entrar em depressão assim, mental, né? Pra gente não se desestabilizar muito, porque a gente vai conseguir decidir com o coração. Vai ser uma coisa que vai vir assim de dentro, não é aquela coisa impulsiva. E a próxima carta é o 10 de ouros, que fala pra gente que a segurança e a estabilidade elas estão no nosso alcance. Então isso também é bom, que apesar de toda essa instabilidade, a gente vai ter estrutura, pode ser física, pode ser mental, pode ser até a nossa rede de apoio para lidar com essa situação. Então isso é muito bom. Então é uma questão de estar... Como é que é a palavra? Às vezes me fogem as palavras e tá tudo bem, gente. Às vezes não aparece. Então, apesar das instabilidades, a gente vai estar segurando as pontas. A próxima carta já é a roda da fortuna. Então, esse ciclo, se não está fazendo mais sentido, ele vai se encerrar. E a gente vai realmente dar movimento à nossa vida a partir de agora. Então, vão ter mudanças, vão ter novas oportunidades e encerramentos de ciclos. A próxima carta já é o Cavaleiro de Paus. E ela fala sobre impulsividade. Então a gente precisa se mover com paixão, com objetivo, com energia, mas principalmente cuidado com as impulsividades. Então, novamente,
A gente vai estar lidando com uma situação e a gente precisa ter maturidade. Cuidado para não ser impossível, não ser explosivo, para a gente não se arrepender de tomar uma atitude. Então, vamos cuidar e também entender a nossa ousadia e a nossa confiança nessa situação. Para a gente não ser muito confiante ao ponto de magoar alguma pessoa e aí tomar a decisão errada. A próxima carta já é o Rei de Paus. E ela fala pra gente confiar na nossa capacidade de motivar os outros e realizar os objetivos. Então ela já é uma carta que, assim como o Rei de Copas é uma carta muito emocional, de maturidade, o Rei de Paus, ele já é de ação. Ele fala sobre liderança, sobre ter visão, sobre justamente ter ambição e controle da situação, o que é muito bom. Então, vamos finalizar com o 6 de ouros, que é compartilhar os recursos e trazer equilíbrio e harmonia. Então, é uma carta que finaliza a nossa leitura, principalmente essas duas últimas cartas, dizendo que a gente vai ter atitude e principalmente empatia e generosidade para equilibrar esse sentimento. Então, essa semana, para algumas pessoas, vai ser de muita instabilidade emocional, vão acontecer realmente algumas questões e a gente vai ter que lidar com elas, com amadurecimento, com tomar algumas decisões, ter atitude e principalmente cuidar com a impulsividade. E aí sim a gente vai conseguir equilibrar tudo isso e quem sabe até curar alguma coisa que estava aí escondida e atrás e a gente nem sabia. Combinado? Essa foi a mensagem da semana, espero que ela tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, curta esse vídeo, compartilhe e principalmente comenta aqui embaixo para eu saber. Até a próxima semana!